E se a gente pegasse um dos vikings mais famosos da história e colocasse ele para ser julgado no inferno de Dante Alighieri? Pois é exatamente essa a nossa investigação de hoje. A gente vai descobrir onde, naquele mapa complicadíssimo do submundo de Dante, o lendário Ragnar Lothbrok passaria a eternidade. A pergunta parece até simples, né? Mas olha, a resposta ela é bem mais complexa do que parece. Para a gente conseguir de fato descobrir o destino do Ragnar, não dá para olhar para ele só como um guerreiro. Não, a gente vai precisar mergulhar fundo na teologia medieval. Então, para julgar o homem, a gente precisa primeiro entender o crime mais audacioso dele. E olha, não estamos falando de uma batalha vencida na base da força bruta, não. Estamos falando de uma conquista, uma que foi alcançada com uma estratégia brilhante e, mais importante, profundamente sacrílega. Olha só esse plano. Primeiro, o pedido. Ragnar, fingindo que está morrendo, pede um batismo cristão só para supostamente encontrar o amigo Ethelstan no céu. Depois vem o truque. Ele finge a própria morte e o corpo dele é colocado num caixão. Em seguida, a procissão. Levam o caixão para dentro de Paris para um funeral cristão. E o golpe final, Ragnar simplesmente explode para fora do caixão, mata o bispo e abre os portões para todo o exército dele entrar. O que a gente vê aqui não é a força de um viking, é a mente de um estrategista. Ele não usou um ariete, ele abriu os portões por dentro, usando o que havia de mais sagrado para o inimigo como arma. E é exatamente aqui que a gente chega no ponto crucial desse julgamento. Afinal, quem era o Ragnar? Um simples pagão invadindo uma terra cristã? Ou era alguma outra coisa? A resposta para tudo isso, acredite, está naquele batismo. Vamos analisar isso aqui do ponto de vista teológico. A matéria, a água, válida. A forma, as palavras do ritual, válidas. O ministro, o bispo, válido também. O único problema, claro, foi a intenção do Ragnar, que era totalmente falsa, simulada, ele não tinha fé nenhuma, mas, e aqui está o pulo do gato da teologia medieval, mesmo um sacramento recebido assim, sem fé, deixa uma marca permanente na alma. E essa tal marca, ela muda completamente o jogo. Para os olhos do céu, do juiz divino, o Ragnar não é mais julgado como um pagão qualquer. Agora, ele é um cristão batizado. E sendo assim, ele se torna um apóstata. O crime dele deixa de ser só invasão e vira algo muito pior, profanação. E não tem como ele alegar ignorância aqui, de jeito nenhum. Ele teve muito tempo de contato com o cristianismo através do amigo Athelstan. Ele entendia, e muito bem, os conceitos cristãos. E no final da vida, ele rejeitou tudo isso de forma consciente, reafirmando os deuses nórdicos. Ou seja, ele não rejeitou algo que não conhecia, ele rejeitou algo que conhecia e muito bem. Ok? Status de apóstata confirmado. Então, agora a gente pode começar nossa descida pelo inferno de Dante. Vamos achar o lugar exato do Ragnar, começando por eliminar os círculos onde ele com certeza não pertence. Então, vamos lá. Círculo 1, o limbo, é para quem não foi batizado. Ragnar foi, então está fora. Círculo 7, o da violência. Esse parece óbvio, né? Um viking, violência. Mas não. O pecado que definiu a maior conquista dele, a queda de Paris, não foi a força bruta. Foi algo bem mais sofisticado. E aqui a gente entra num conceito que é a espinha dorsal da ética de Dante. Pense assim, a violência é o pecado da besta, do leão, que usa a força bruta. Já a fraude é o pecado do humano, da raposa, que usa a inteligência e a razão. Para Dante, a fraude é um pecado muito mais grave, porque ela corrompe justamente o que nos diferencia dos animais, o nosso intelecto. É usar o maior presente de Deus para o mal. Sabendo disso, a gente desce e desce muito, até o 8º círculo, o reino da fraude. É aqui, no meio dos enganadores, que a gente vai finalmente encontrar o verdadeiro lugar do Ragnar. Dentro do 8º círculo, a gente tem várias valas ou bolgias. Uma possibilidade seria a sexta, a dos hipócritas. Afinal, Ragnar fingiu uma conversão, né? Ele vestiu o manto da piedade. Mas a hipocrisia dele não era o pecado final. Era só a ferramenta que ele usou para conseguir outra coisa. Exato. Ele não fingiu piedade para ganhar status ou parecer bonzinho. Ele fingiu piedade para destruir uma cidade inteira. Isso joga ele para um nível de pecado muito mais profundo. Não foi uma fraude passiva. Foi algo ativo, estratégico, puramente intelectual. E assim a gente chega. O destino final? Círculo 8, Bolja 8. O lar dos conselheiros fraudulentos.
é o lugar reservado para aqueles que usaram a sua inteligência superior não para construir, mas para enganar, para aconselhar destruição, especialmente em tempos de guerra. E a prova final está aqui. O paralelo é simplesmente perfeito. De um lado, Ulisses em Troia, do outro, Ragnar em Paris. O objetivo dos dois, capturar uma cidade impossível de invadir. O método, uma falsa oferenda religiosa. O cavalo para um, o caixão para o outro. A execução, esconder guerreiros lá dentro. O pecado é exatamente o mesmo, o intelecto corrompido, usado para fraude militar. Não tem erro. O lugar de Ragnar Lothbrok é ao lado de Ulisses, queimando pelo mesmíssimo crime. Muito bem, já sabemos o crime, já sabemos o lugar, agora só falta a sentença. E no inferno de Dante, a punição nunca, jamais é aleatória. Ela é uma arte, ela sempre reflete o pecado cometido. Esse princípio tem um nome, é o contrapasso. É a lei da justiça divina de Dante, onde a punição é basicamente um espelho poético e terrivelmente simétrico do pecado que a pessoa cometeu em vida. Então, como isso se aplica ao Ragnar? Vamos recapitular o crime? Ele se escondeu. Ele ocultou o próprio corpo, ocultou a sua intenção, tudo dentro de uma caixa de madeira para poder enganar e trazer a destruição. Então, a punição dele é ser eternamente escondido, roubado da vista de todos, dentro de uma labareda de fogo. O caixão de madeira foi a sua arma de engano na terra, a chama de fogo é a sua prisão eterna no inferno. E os detalhes são cruéis. Ele está totalmente envolto nessa chama. E a chama, ela tem a forma de uma língua, um instrumento que ele usou para mentir. Para conseguir falar, ele precisa forçar as palavras para fora através desse fogo que ruge de agonia. Ele fica eternamente escondido, assim como ele escondeu as suas intenções. A mesma voz que enganou o bispo agora é a própria ferramenta do seu tormento sem fim. E todo esse julgamento do Ragnar nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta bem desconfortável, que está no coração do universo moral de Dante e, quem sabe, no nosso também. Uma mente usada para o mal é pior do que uma espada?